Como a falta de liberdade pode influenciar um ser humano? Muros altos, local protegido e vigiado por câmeras de vídeo monitoramento, com profissionais atentos em cada passo dado pelos internados. Jovens que entraram sozinhos no mundo do crime. Jovens que foram recrutados por facções criminosas. O que diz a polícia? Às vezes o adolescente está envolvido com vários crimes, mas ele nunca apareceu numa investigação, né? E tem casos que são, principalmente em casos de internação, que são adolescentes que já são reiterados contumazes no mundo do crime, né? Temos observado o grande movimento, inclusive desses adolescentes, eles vêm de outras cidades para Erechim, para aqui trabalharem para a facção, né? O Ministério Público. Muitas vezes eles já têm uma vida autônoma e eles ocupam espaços de poder dentro dessa organização ilícita, onde o papel da família fica marginalizado, ele está fora de toda a estrutura de vida do próprio adolescente. E isso é algo, se por um lado a família muitas vezes pode tornar difícil uma intervenção socioeducativa, o fato é que nós dependemos muito da família. Então, as famílias muitas vezes são a principal, talvez, motivação a um adolescente conseguir se reorganizar. O Judiciário. A maioria dos adolescentes, eles não entram, muitas vezes confessam a prática de tráfico de drogas, mas nunca falam, né, dão detalhes do envolvimento das demais pessoas que estão por trás, né? Então, as informações que nós temos, elas decorrem de investigação policial, né? As investigações policiais aqui em Erechim, elas são muito bem realizadas, né? E a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul sobre esses adolescentes infratores. Responsabilidade pela ressocialização e pela reintegração, ela é uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, aqui representado então pela Fundação de Atendimento Socioeducativo, pela comunidade, pela sociedade, pela família. Então, a própria Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão nos dizer que essa responsabilidade ela é uma responsabilidade conjunta, né? O vice-governador e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Ele ficando desassistido no sistema prisional, ele é facilmente cooptado por essas organizações criminosas. As organizações criminosas lhe dão um suporte dentro do sistema prisional e depois, quando ele retorna à sociedade, ele retorna com dívidas, né, a essa organização criminosa que lhe assegurou a estada dentro do sistema prisional. Estamos em Passo Fundo, considerada a maior cidade do norte do Rio Grande do Sul. A cerca de 5 quilômetros de distância do centro do município, na Vila Santa Maria, está o Centro de Atendimento Socioeducativo. Aqui estão adolescentes e jovens infratores residentes na Regional de Passo Fundo, com medidas de internação provisória, definitiva e sanção. Segundo o delegado da Polícia Civil, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO de Passo Fundo, a maior parte dos membros de facções que estão na cidade vem de Porto Alegre ou região metropolitana. Monitoramos esses movimentos, esses indivíduos, principalmente via sistema prisional, e também outros indivíduos estranhos fora da cidade que vêm aqui tentar se estabelecer, fazer vínculos, parcerias, e com isso é um movimento constante nosso. De acordo com a fase, os atos infracionais praticados por essa população são homicídio, tráfico de drogas, roubo, tentativa de homicídio, tentativa de roubo, entre outros. Esse jovem que ingressa no sistema socioeducativo, ele tem uma idade aí em torno de 16 a 17 anos, o que características que também se aplicam à Regional de Passo Fundo. Ele está há bastante tempo afastado da escola, de 1 a 2 anos. Ele
tem uma relação conflituosa, portanto, com a escola, né? É um adolescente que ou foi excluído ou teve algum tipo de abandono ou evasão escolar. 16, 17 anos, ele vai entrar sobretudo por atos infracionais contra o patrimônio, né? O ato infracional hoje, que representa o maior número de adolescentes, é o roubo, seguido então de homicídio, tentativa de homicídio, e atos infracionais como latrocínio e estupro são em percentual bem menor. Na última década, houve uma alteração muito significativa, não só do perfil dos adolescentes privados de liberdade, como também das ações infracionais, os ilícitos por eles praticados. A afirmação é da promotora de justiça especializada de Passo Fundo. Então, se nós tínhamos, há 10, 15 anos atrás, muitos adolescentes, por fatos decorrentes do uso de drogas, e normalmente eram furtos, né, ou pequenos roubos, com muita reiteração, isso foi sendo substituído por atos infracionais mais graves, sobretudo na última década, que diziam respeito a roubos praticados com adultos, roubos mais organizados, e nesses casos, atos infracionais, inclusive praticados com adolescentes que não tinham nenhum registro anterior. Por meio de uma análise da Regional de Passo Fundo, responsável pelo maior território do estado gaúcho, pelo Centro de Atendimento Socioeducativo do município, a promotora percebeu que esses roubos foram substituídos por tráficos associados a atos infracionais de muita violência. Se começou a ter conhecimento de que o tráfico, que sempre houve na adolescência, mas ele era um outro tráfico, era um tráfico muito mais próprio de abordagens de rotina, de pequena traficância em espaços públicos, de arremesso de drogas aos presídios. Começou a vir notícias, né, através de adolescentes apreendidos, através das ações socioeducativas, através dos históricos e inclusive dos relatos, né, dos próprios, que esse era um tráfico sempre permeado por atos infracionais graves, homicídios e tentativas de homicídios. Conforme a doutora Cleonice, a partir deste momento, verificou-se a presença de adolescentes que tinham consigo homicídios e tentativa de homicídios sem o registro oficial do tráfico. Independente do que levava ele à internação, se era o ato infracional contra a vida ou se era o tráfico, o histórico dele e as circunstâncias que se identificavam eram todas comuns, de um tráfico com outro perfil, que é o tráfico dentro de uma facção. O Juizado da Infância e Juventude de Erechim é responsável por analisar os dados e aplicar medida socioeducativa em meio fechado, que após será executada em Passo Fundo. Em Passo Fundo é semi-liberdade, né? Os jovens ficam recolhidos durante a semana, eles têm possibilidade de saírem para suas residências nos finais de semana, né? E as internações, né? Com possibilidade de meio de atividade externa ou não, né? Então, dependendo da gravidade, nós não autorizamos, aqui em Erechim, né, quando o juiz sentencia, ele não autoriza a atividade externa ou, se for o caso, se entender que é possível, autoriza. Em Erechim são executadas as medidas socioeducativas em meio aberto: liberdade assistida, prestação de serviços comunitários e advertência dos adolescentes. O tempo máximo vai depender da resposta do jovem no sistema, né? No sistema socioeducativo. Então nós fixamos um prazo mínimo de 6 meses, que de regra é o tempo máximo para uma reavaliação dele, né, na instituição que ele está internado, né? A cada 6 meses, obrigatoriamente, ele tem que ser reavaliado e tem que ser reavaliada a possibilidade dele ser desinternado, né? Então, independentemente da gravidade do ato infracional praticado, a cada 6 meses, obrigatoriamente, ele vai ser avaliado e vai ser verificada a possibilidade de ele ser desinternado ou não, né? E quem decide isso, né, é o juizado de Passo Fundo, o juizado regional, né, da infância, e tudo lastreado, obviamente, em pareceres, né, da equipe técnica do CASE.
O delegado titular da DRACO de Erechim explica como as facções se expandiram para o interior do estado e de que maneira operam para se estabelecerem em uma região. A tendência é que uma dessas facções se sobreponha às outras, né? Que ganhe força e que acabe dominando as demais. Isso já aconteceu em outros estados, né? Já aconteceu inclusive em outros países, e é o que mais provavelmente pode acontecer aqui também, né? Vai haver um domínio de uma sobre as demais, né? Ela vai acabar controlando todo esse mercado ilegal, todo esse mundo criminoso. O Rio Grande do Sul tem mapeado todas as organizações criminosas existentes no estado. Nós temos aí hoje em torno de 6, 7, talvez 8 organizações criminosas de maior envergadura no estado. Nós monitoramos essas organizações, onde elas nasceram, né? Elas se identificam em regra com determinadas regiões do estado. As principais já estão espalhadas praticamente por todo o estado do Rio Grande do Sul, e nós temos todo o zelo, todo o cuidado de não dar nomes a essas facções, a essas organizações, pois seria uma forma de nós estarmos aí, direta ou indiretamente, propagandeando, né, essas organizações criminosas. Então, o nascedouro delas, como disse, se dá dentro do sistema prisional, por assim dizer. Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o estado dispõe de um sistema que é modelo para todo o Brasil, denominado CSI, Sistema de Consultas Integradas, que permite a identificação daqueles que fazem parte de organização criminosa. Então, ali estão todos os indivíduos que já foram recolhidos ao sistema penitenciário. Ali está o indivíduo que foi recolhido, a qual organização criminosa ele pertence ou não pertence. Nós temos ali dentro desse sistema de consultas integradas todos o banco de dados do Instituto Geral de Perícia, do Departamento de Identificação, todos aqueles que têm carteira de identidade no estado estão dentro deste banco de dados. Todos os veículos estão ali catalogados, todos os processos criminais existentes contra aquela determinada pessoa estão aí dentro desse sistema, né? Então, não tenho dúvida alguma que nós, e comparativamente até com outros estados da federação, estamos muito à frente, né, de inúmeros outros estados da federação nesta questão que tu aí coloca. Na próxima reportagem você vai conhecer onde ficam os adolescentes infratores.